Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a lição da revista Visão Missionária, que é o estudo proposto para o mês de abril, cujo título é A Ressurreição e Eu. Quem escreveu esse estudo foi o pastor Fábio Marinho Martins, pastor da Primeira Igreja Batista em Jardim Marileia, no Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista no Paiol, em Nilópolis, também Rio de Janeiro. E o estudo da revista Visão Missionária proposto é sobre a ressurreição e eu. Isto é, o que eu tenho a ver com a ressurreição e o que a ressurreição de Jesus tem a ver comigo. A revista Visão Missionária é uma publicação da União Feminina Batista do Brasil. O autor da lição, o pastor Fábio, ele inicia o seu estudo com uma referência ao versículo 6, a parte A, que se encontra em Mateus 28, que diz assim: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Nas celebrações da Páscoa do ano 33 depois de Cristo, duas mulheres foram ao sepulcro de Jesus. Ele havia sido traído, julgado, condenado e morto há 3 dias. A chegada ao local aconteceu com grande tremor e temor. Houve um grande terremoto. Os guardas temeram e ficaram como que mortos, e as mulheres também temeram. Vamos ler então Mateus 28, do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. A notícia da ressurreição do filho de José é anunciada pelos anjos para aquelas mulheres. A ressurreição de Cristo é um fato singular no cristianismo. Paulo, apóstolo, registra que se tal evento não aconteceu, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 14 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então, Paulo ele está falando aos nossos irmãos da igreja de Corinto que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a pregação e vã a fé. Da mesma forma, nós cristãos de hoje também pensamos da mesma maneira. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, vã seria a nossa pregação, mas Cristo ressuscitou. Glória a Deus por isso. E a nossa fé então está baseada na ressurreição de Cristo, que foi uma promessa de Deus, que Jesus morreria e ao terceiro dia ele ressuscitaria. E através da sua ressurreição é que nós alcançamos então a vitória sobre a morte. A ressurreição de Cristo é um fato singular no cristianismo. Como eu falei, né? Paulo diz que se não houvesse ressurreição, seria vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Sem a ressurreição, a morte teria vitória e nossa esperança de estar eternamente ao lado de Deus cairia por terra. Exatamente, sem a ressurreição, a morte teria vitória e nós não teríamos nenhuma condição de conseguir chegar à presença de Deus e viver com Ele eternamente. Temos, neste caso, a melhor notícia que poderíamos receber: Jesus morto, ressuscitado, assunto aos céus e assentado à destra de Deus. Abre e se constitui caminho único para que eu e você cheguemos igualmente à santa presença do Pai. A ressurreição fez com que Jesus fosse o único caminho que nos conduz ao Senhor, a Deus. João 14,6 diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, a morte de Jesus e a sua ressurreição abriu o caminho para os céus. E existem lições preciosas da minha relação com a ressurreição. Vamos ver quais são essas lições preciosas sobre a ressurreição e eu, sobre a ressurreição e você?
Primeiro, a ressurreição e eu, a consolação. Versículo 5. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. As primeiras palavras do anjo àquelas mulheres trazem conforto e esperança. Não temam. Depois de dias tão turbulentos de violência, tristeza e dor, tais palavras são providenciais. Jesus havia morrido numa época em que muitas situações ruins aconteceram, violência, calúnias, e a tristeza estava no coração dos discípulos que seguiram a Jesus, e também o medo, porque o mestre havia morrido. E até então eles não tinham certeza de que ele estava já ressurreto. A palavra de consolo do Senhor para os seus filhos é essa: não temas. Então a primeira palavra do anjo para aquelas mulheres foi: não temas. Este consolo é fruto do amor de Deus por nós, imensurável amor que nos liberta e aprisiona. Liberta porque nos faz descansar no seu poder. Por intermédio do Espírito Santo, somos consolados hoje, e esse agir cuidadoso do Senhor alcança toda a vida. João 14, 16 e 17 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Ao ascender aos céus, Deus enviou, o Espírito Santo da parte de Jesus para nos confortar, nos consolar e estar conosco. Por isso o anjo pôde dizer àquelas mulheres: não temamos, não temas. E para nós, da mesma forma, hoje o Espírito Santo nos diz: não temas, Jesus ressuscitou. Glória a Deus por isso. A ressurreição e eu, a convicção, versículo 6, que diz assim: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. A afirmação do anjo é inequívoca: ele não está aqui. A retirada da pedra da entrada do sepulcro não era para Jesus sair, ele já saíra. O sepulcro estava vazio, Jesus ressuscitou. Glória a Deus por isso. E nós temos essa convicção, porque o Espírito Santo confirma no nosso coração que Jesus está vivo. A vitória sobre a morte é pilar essencial da fé cristã. O Cristo anunciado pelos séculos e adorado por sua igreja é aquele que vive e que dá vida. Nas palavras do autor da carta aos Colossenses, Colossenses 3,4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Essa é a nossa esperança. Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus, e um dia ele voltará, e nós o veremos como ele é, e seremos então transformados para sermos manifestados com ele em glória. Nesses dias de tantas mortes ao redor, onde a dignidade, a alegria e os benefícios da vida são atacados de forma contumaz, nossa convicção deve estar numa celebração de Páscoa, que anuncia a vitória da vida sobre os poderes da mortandade, sejam elas físicas ou espirituais. Os milagres de Jesus, inclusive a ressurreição, não são um simples desafio para a nossa mente, mas também uma promessa para o nosso coração, de que o mundo que desejamos está a caminho. Que esta profunda convicção permeie nossos corações e mente, diária e reiteradamente. Jesus ressuscitou. E essa convicção é que nos dá certeza de que teremos uma vida eterna ao lado do Senhor, que nos últimos dias nós seremos ressuscitados com Cristo e o encontraremos nos ares e teremos para sempre a companhia eterna do nosso Deus. A ressurreição e eu, a comissão, versículos 7 e 8. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão,
notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. A experiência da ressurreição me incumbe da missão de ir depressa e anunciar o que vi e presenciei. O anjo do Senhor é claro em suas diretrizes. Ele dá ordem, indica as pessoas, o local do encontro e o que vai acontecer. As mulheres saem apressadas. Jesus ressuscitou. Essa é a nova, grande e melhor notícia que nós poderemos ouvir em qualquer época, condição, realidade ou circunstância. A bênção da proclamação pode ser sua, se pela fé você receber Jesus e colocar-se à disposição dele para testemunhar da sua ressurreição. Não tema, confie e testemunhe do que Cristo fez em sua vida. A ressurreição de Jesus, ela nos dá um comissionamento, deu aquelas mulheres e nos dá hoje, que nós possamos ir às pessoas e dizer para elas que o melhor de Deus já veio para nós, que foi a ressurreição de Jesus Cristo. E nós temos que caminhar, não temendo, confiando e testemunhando que o nosso Jesus vive e que voltará para nos levar para viver eternamente com Ele na presença de Deus. A comissão dada pelo anjo é repetida por Jesus à sua igreja em Mateus 28, 19 a 20, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus só teve condição de dizer que estaria conosco, porque ele sabia que ele iria morrer e ressuscitar. Somente está conosco quem é vivo. Morto não tem como estar junto com ninguém, mas Jesus vive, ele foi morto, mas ele ressuscitou e hoje ele vive e está conosco todos os dias através do Espírito Santo. Que nós possamos entender essa realidade e termos viva essa esperança no nosso coração. É preciso pregar o mundo em trevas, a fim de que vejam a luz e sejam salvos. Isaías 9:2 diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E essa luz é Jesus. É a luz que nós temos hoje em nossa vida e que nós podemos, então, ofertá-las a outras pessoas. E se você ainda não reconheceu Jesus como Salvador, ainda não tem essa convicção, receba-o agora, creia que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por amor a nós. E a ressurreição de Jesus nos dá a convicção de que nós temos a certeza de que um dia também ressuscitaremos e estaremos para sempre com Ele. E que nós possamos agora fazer uma oração, o Salmo 9, versículos 1 e 2, que retrata bem aquilo que deve ir pelo nosso coração, por aquele que crê em Jesus Cristo. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O que nós temos a ver com a ressurreição de Jesus e o que a ressurreição tem a ver conosco? Essa ressurreição, ela nos dá certeza de que se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também e seremos levados juntamente com Ele para estar nos céus por toda a eternidade. Que nós possamos pedir a Deus que nos ajude a ter essa certeza e essa fé e que nós nos mantenhamos firmes na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, no nome de Jesus.